Fala meus chablitos, tudo beleza? Chablé aqui. Esse vídeo é uma continuação do vídeo que nós já publicamos lá para o canal geral, né? E vamos continuar com os 3 passos para você iniciar no audiovisual. Esse tema foi sugerido por Léo Luiz, que é um membro aqui do Chablitos. Conversando comigo no WhatsApp, ele falou: cara, eu estou sentindo muito a necessidade de começar a fazer vídeos, porque os meus clientes de fotografia estão começando a pedir vídeos. Então resolvi criar uma sériezinha aqui para os Chablitos, onde a gente possa abordar assuntos que possam ajudar você que é fotógrafo a começar a produzir vídeos e oferecer esses vídeos para os seus clientes. No vídeo geral eu falei sobre 3 passos para iniciar. O primeiro deles era entender sobre storytelling, né, contação de história. O segundo, ter algum equipamento de captação de áudio e vídeo. E o terceiro era referências. Eu estou insistindo no storytelling, estou insistindo nas referências. Nós já falamos no vídeo sobre criatividade, sobre essa mesma coisa, porque não existe produção audiovisual sem que você tenha esses elementos. Você pode até não ter nenhum equipamento e se tornar apenas um escritor, escrever os roteiros ou ser um diretor, dirigir. Você não precisa ter equipamento para produzir. Mas se você não entender de como as histórias acontecem, se você não entender de como contar uma boa história, jamais você vai ser um bom produtor audiovisual. Uma das coisas que causa bastante confusão é o lance do cinema e do audiovisual. A gente aprendeu a chamar tudo que a gente acha bonito de cinematográfico. E na verdade não é. O cinema possui uma linguagem própria. E essa linguagem do cinema, ela é muito específica porque ela é produzida, pensada na tela gigante. Não se produz cinema, ou pelo menos não se produzia, né? Os tempos estão mudados, né? Bastante diferentes. Então, não se produzia cinema pensando em assistir na tela de um celular ou na tela de um computador. Então a experiência cinematográfica ela só passou a existir por causa da projeção, por causa da tela grandona. A linguagem cinematográfica ela não está limitada a uma cor, de um filtro que a gente aplica no Instagram, por exemplo, ou como está na moda hoje usar os LUTs, né? O que é um LUT? LUT é uma sigla, LUT, que significa Lookup Table, ou seja, quando você fala de LUT, na verdade você está aplicando uma tábua de cores ao seu vídeo, né? Uma tábua de cores seria o quê? Uma paleta de cores ao seu vídeo. Então, a gente se acostumou a comprar LUTs pela internet, ou a gente pegar LUTs de pessoas que produzem um vídeo com iluminação específica, com cenários construídos dentro de uma direção de arte que convergem para que aquelas cores funcionem. Um LUT que funciona para a minha direção de arte dificilmente vai funcionar para a sua, porque nós estamos usando ambientes diferentes, cores diferentes, a minha pele é diferente da sua, a roupa que eu estou usando é diferente. Então, uma paleta de cores, ela só se aplica quando você produz pensando naquela paleta de cores. Isso aí é um tema que a gente pode abordar, aliás, é um tema que nós vamos abordar um pouco mais para frente. Nesse vídeo eu queria me deter apenas um único detalhe, que é o lance do storytelling. Audiovisual se produz contando histórias. Então, eu queria que a gente se detesse especificamente em aprender como contar histórias. E para isso eu queria falar sobre como eu aprendi a contar histórias. Eu venho das artes plásticas desde criança, né? Eu comecei a ganhar dinheiro com artes plásticas com 11 anos de idade, quando eu fazia desenhos, caricaturas, pintava quadros e fazia esculturas em isopor e gesso. Eu morava numa cidade chamada Currais Novos e lá eu era assistente de alguns artistas plásticos já renomados da região. Como assistente deles eu pude aprender não só o lance das referências de arte, de onde vinham as grandes influências, mas também aprendi o lance da mão na massa em si. E por causa disso, a questão artística foi ficando muito natural na minha vida, né? Foi ficando muito clara em tudo que eu ia fazendo. E aí, aos 13 anos veio a música. Com a música vieram outras influências, como a poesia, por exemplo, e o despertar para a leitura. Então, quando eu era criança, eu lia muita coisa
que fugia um pouco daquela brincadeira de criança, dos gibis e tal. E eu acabava lendo muita coisa que muitas vezes nem era do universo infantil, como livros de antropologia e psicologia, por exemplo. Eu lembro que quando eu estava na 5ª série, eu encontrei na biblioteca pública lá de Currais Novos um dicionário de grego. Como eu não entendia muito o lance da construção linguística, a gente acaba achando que idioma é só junção de letras e palavras, né? E eu acabei decorando o dicionário grego. Então eu ia para a escola e eu escrevia no meu caderno tudo em grego. Não era exatamente em grego, mas o alfabeto em grego, né? E aí uma professora de português acabou vendo eu escrevendo aqueles caracteres lá e achou estranho e achou que eu estava de galhofa, né? Ah, menino, você não está prestando atenção na aula, está fazendo bagunça e tal. Eu acabei sendo suspenso. E minha mãe teve que ir na escola para resolver. O que é que eu quero dizer com essa história que não tem nada a ver com audiovisual? O que eu quero dizer é que o jeito como você narra uma história da sua vida, ela é uma técnica de storytelling. Porque você pode simplesmente dizer para uma pessoa que você viveu algo, ou você pode fazer com que aquela pessoa imagine como você viveu aquele algo. Quando a gente traz para o audiovisual, o que a gente está fazendo é apenas transformando uma história que nós já conhecemos, que nós já vivenciamos internamente, para realidade. Mesmo que seja uma realidade meio virtual, assim, que seja uma realidade fantasiosa. Mas, na verdade, tudo que está em frente à câmera, né, é fantasia. Até mesmo quando você está criando documentários, aquele documentário possui um toquezinho fantasioso, porque quando a pessoa está na frente da câmera, ela não é 100% ela não é 100% verdadeira. Ela sempre está atuando de alguma forma. Isso faz com que a gente perceba como é importante saber como contar uma história. Porque cada vez que você se posiciona frente a uma câmera, você deixa de ser um vivente de uma história e passa a ser um ator daquela história. E como ator daquela história, cabe a você saber como interpretar aquele texto. E a forma como você interpreta aquele texto faz com que você facilite ou dificulte a compreensão daquela história. Eu posso desenvolver a minha contação de história lendo bastante livros e principalmente lendo livros de ficção. A técnica para sabermos desenvolver a nossa contação de história é bem simples, que é você usar o conteúdo do dia a dia para a construção do conhecimento. Comece a imaginar que cada objeto que você pega na mão, ele possui uma vida e essa vida possui uma história. E o exercício que eu quero propor é simples. Pegue qualquer objeto que esteja aí perto de você. Eu vou pegar isso aqui, tá? Acho que todo mundo sabe que objeto é esse. Mas eu preciso agora desconstruí-lo e criar uma história para que ele possa se tornar um personagem da minha história, tá? Primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma origem para esse personagem. Vamos imaginar que o nome dele é José Carlos. José Carlos tem um anel dourado que o diferencia dos outros. Vem de uma família rica, de repente herdeiro de uma fortuna, talvez príncipe, filho de um rei, não sei. Já de longe, quando você vê, entender que o José Carlos é nobre. E pela sua nobreza, talvez José Carlos não se misture muito. Isso explica por que ele está sozinho aqui nessa cena, né? De repente por causa de questões familiares, ou de repente porque, não sei, ele tenha algum tipo de bloqueio que faz com que ele se afaste das pessoas. Ou talvez seja traço da sua personalidade, pode ser que José Carlos se sinta superior e não goste muito de se misturar com os outros ou de estar com as outras pessoas. Enfim, é um exercício simples, é uma brincadeira, vale a pena você praticar. Por quê? Porque isso faz com que você desenvolva o seu olhar para a contação de história, não um olhar fotográfico. O olhar fotográfico eu sei que todos vocês já têm, porque todos que estão aqui são fotógrafos, já são artistas. Só que a provocação que eu quero fazer é justamente para contação de história, para que a gente possa aprender a escrever os nossos próprios roteiros, aprender a escrever as nossas próprias histórias e principalmente saber como começar, como desenvolver, criar um plot twist e como finalizar. Plot twist, se você não está ainda habituado com essa linguagem, é a reviravolta que a história dá antes do desfecho final. Então, quero propor um exercício aqui, escreva aí no seu caderninho, aquele mesmo que você usou para escrever várias palavras no exercício de criatividade. Escreva uma história simples sobre um objeto que você tem aí na sua casa.
E no próximo vídeo a gente vai falar sobre equipamentos de captação de áudio e vídeo. Então eu já vou lançar um desafio. Você vai escrever uma história para que no próximo vídeo, quando nós formos falar sobre equipamentos de captação de áudio e vídeo, nós possamos usar o roteiro que você escreveu, a história que você escreveu, para criarmos a nossa primeira produção. No vídeo, onde nós vamos falar sobre equipamentos, nós vamos sair um pouco do storytelling e já entrar na parte de roteiro. Aí a gente vai entender a diferença entre um argumento e um roteiro, entre um roteiro literal e um roteiro técnico, e aí sim a gente vai começar a criar nossas produções audiovisuais, beleza? É isso, gente. Esse foi um vídeo exclusivo para você que é chablito. Por favor, incentivem mais pessoas a virem aqui para o nosso clube, para que a gente possa ir crescendo e que eu possa realmente ter estímulo para produzir esses conteúdos, tá? A minha ideia é que a gente tenha um curso completo de produção audiovisual aqui para os chablitos, então não tenho intenção de ganhar dinheiro com isso, pelo contrário, eu quero que a gente possa crescer juntos, quero disseminar esse conhecimento e deixar o nosso legado por aí, né? A dica de leitura vai ser Senhor dos Anéis. Se quiser, aproveita e já assiste os filmes, que também vale muito a pena. Deixa o seu like aqui, comenta se você gostou, comenta se eu falei algo que você discorda, comenta se tem alguma dúvida e a gente vai tirando essas dúvidas à medida que for produzindo os próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Chablito!